doutora Vanessa Ottoboni, médica dermatologista, talvez um pouco fora da caixinha. Eu sou idealizadora da abordagem Dermatologia Além da Pele e justamente esse nome vem porque eu olho de uma forma mais integral para essa mulher que me procura no consultório, para as mulheres que me seguem nas redes, entendendo que a beleza, a longevidade, ela vai muito além só dessa pele, né, que nos reveste. E dentro desse olhar integral, eu fui construindo alguns pilares que são muito essenciais de eu abordar dentro de uma consulta, e um deles é a ciclicidade feminina. Eis que eu mesma estou passando por uma fase um pouco diferente da minha vida, a chamada perimenopausa. E por isso nasceu o Segunda Lua, que é um podcast que vai muito além da pele, e que a ideia, sim, é a gente trazer nortes, caminhos, possibilidades para as mulheres que também estão atravessando por esse portal, para que seja mais leve, né? E para que a gente traga um olhar, sim, para as questões físicas que essa mulher passa, seja na pele que cai, o cabelo que fica branco, o sono que é interrompido, mas também para questões muito mais profundas e que precisam ser olhadas. E por isso que nesse primeiro episódio eu vou trazer uma pessoa muito especial, que é a doutora Frances Paciornik, outra médica que acho que é mais ainda além da caixinha, né? Mas é uma médica neurologista com especialidade em neurofisiologia, em psicologia junguiana, e ela traz uma leitura e uma conexão do cérebro, da mente e das emoções com uma arte do simbolismo. Fran, fala um pouquinho sobre a tua atuação. Então, como a Vanessa já disse, eu comecei a sair da caixinha já na neurologia. Eu gostava muito de atender a parte de comportamento. E isso me levou a procurar processo de psicologia. Fiz a formação em TCC, fui para a formação junguiana, e aí lá eu encontrei um material mais simbólico. E o simbolismo, ele fala com uma pessoa de uma forma que o racional não alcança. E essa parte simbólica, ela atravessa as eras. Você consegue encontrar mitos de 4.000 anos que são totalmente atuais. É um processo tão profundo, que traz vida para a pessoa. Então, eu fui cada vez me apaixonando mais, porque são processos de cura que começam lá embaixo. E o resto é só consequência. O cérebro melhora, a pele responde. A própria pele já é uma fala de tudo que está acontecendo em você. Então, fui puxando todos esses fios, mas eu ainda gosto muito de linkar isso com a neurociência. Porque espiritualidade, mitologia, simbologia não são a parte da ciência. Eles se conversam. Quando você começa a ver, está tudo falando sobre a mesma coisa. Então, agradeço muito essa oportunidade. Já conheço a Vanessa, sempre acompanhei esse processo integrativo, me beneficiei muito dele. Então, para mim é uma honra e é um prazer estar com vocês. Então aproveite e já se inscreve aqui no canal, porque além desse conteúdo, vocês vão ter assim mulheres incríveis que vão estar participando desse podcast, que é muito especial, né, Fran? E sabe que você falou dessa questão da pele, porque eu sempre falo para os pacientes que a pele, ela é o espelho da nossa alma. A pele, ela reverbera muitas questões, né? Físicas, sim, mas também muitas coisas mentais, emocionais. E eu percebo, até percebi em mim, assim, que na perimenopausa parece que tudo isso fica um pouco mais aflorado, né? Então eu até queria te perguntar, primeiro da parte assim mais estrutural mesmo, né? Dentro do cérebro, né? Da parte física, o que acontece nessa mulher, no campo mais também assim químico, né? Neurotransmissor, existem mudanças? Tem mudança. E é tão interessante, porque quando você olha o cérebro da mulher, por incrível que pareça, ele é muito pouco estudado. Só se começou a entender há pouco tempo, porque até então a pesquisa estudava o cérebro do homem. Porque se presumia que, tirando o sistema reprodutor, homem e mulher eram iguais.
nada mais longe da verdade. Então, o cérebro da mulher tem 3 etapas essenciais de remodelamento cerebral. 3 etapas. A primeira é durante a menarca, a segunda é a gravidez e a terceira a perimenopausa e a menopausa. O que é remodelamento? O cérebro muda. Ele poda alguns neurotransmissores, poda conceitos, conhecimento que ele percebe que já não se aplica mais, que aquilo já não é mais tão importante. E ele remodela para outra coisa, para outras prioridades. E o cérebro da mulher é o que se chama de altamente responsivo ao estrogênio. O estrogênio não é só a parte da reprodução, da ovulação, não. Só hormônio, né? Como a gente Essa pensa. hormônio, não. Porque se faz cada vez mais que a menopausa começa no cérebro, não no sistema reprodutor. E aí, esse estrogênio ele tem várias ações em cima do cérebro da mulher. Neuroprotetor, melhora a memória, melhora a neuroplasticidade. Ele faz muita diferença. Só que, mais do que isso, ele começa a oscilar nesse período da perimenopausa. E é a oscilação que produz os sintomas. Quando termina esse período de oscilação, aconteceu uma coisa muito interessante. Aquele cérebro, pela falta de estrogênio, ele começou a desenvolver mais receptores para estrogênio. Então, isso já tem aberto, inclusive, para intervenção. Porque com a entrada de estrogênio, depois, aquele cérebro responde muito bem. E aí, interessante, né? isso é bem legal, porque existe toda uma inteligência disso, né? Mas aquele cérebro, ele tá, se for pensar em termos de cérebro, na cabeça dele, ele tá sempre evoluindo. O cérebro da menarca e o cérebro da mulher que engravida, a mulher que engravida é muito mais madura. Ela tem muito mais recursos, habilidade, ferramenta, conhecimento do que a China aos 12, 13 anos. E da mesma forma, na perimenopausa, esse cérebro, ele olha para trás e fica, agora eu vou entrar na minha próxima etapa de evolução. Então eu preciso arrumar a casa, preciso remodelar isso aqui. Só que essa reforma de casa, que nem você falou, tá em reforma que eu já vivi com casa de reforma. É um inferno, é um inferno. Você abre a porta, vê tudo aquilo virado. Mas eu quero ordem. Só que depois que termina a fase de reforma, não é tão bom. É maravilhoso. Isso é muito legal até a gente entender, porque existe, eu percebo, ainda um estigma muito grande dessa fase, né, Fran? Eu mesma, eu acho que a hora que eu comecei a me perceber com a menstruação já irregular, mais irritabilidade, gente, nem eu estava me aguentando, teve um momento. E a gente começa a ouvir tantas coisas negativas, então eu acho que a gente entender um pouquinho esse processo e de um lado positivo também, porque ele existe, Claro. né? Isso é físico, né? Estrutural, é muito interessante. Claro, o cérebro ele não foi feito para uma degeneração. A degeneração é anormal. Isso a gente tem que ter esse olhar. A reforma é um período difícil, mas vale a pena. Então, de fato, vai ter um hipometabolismo cerebral que a mulher vai sentir como névoa mental, como aquecimento. Todas as mulheres vão trazer isso. Mas tem uma coisa muito boa que acontece e que isso é muito estudado na mitologia. A área da amígdala cerebral, que é a área do medo, da preocupação, da tensão, que gera ansiedade, que gera cortisol, que afeta a pele, que afeta o intestino. Essa amígdala diminui de ação. Porque agora, se a mulher entrou na menopausa, ela é sábia. Ela é anciã sábia, então ela não sente tanto medo. Ela não está mais na sobrevivência. Quem chega a essa idade, evolutivamente, já venceu.
a luta evolutiva. Agora você vai ensinar aos outros. Então, isso fica porque muitas mulheres, após esse período cíclico, passam a reforma e têm coragem de olhar o aposento novo que tem por trás. Aí descreve muita clareza. Tudo fica muito claro, especialmente nas questões emocionais. Nós somos muito movidos por medo, muito mais do que gostaríamos. Muitas vezes nós nos relacionamos por medo, ficamos sem empregos por medo, tomamos atitudes, criamos vínculos muito baseados no medo de ficar sozinho, no medo de não ter condições financeiras, De do medo competição, né? Medo até das outras mulheres, né? das Essa outras mulheres, competitividade que que foi tudo é criada. hostil, até o corpo reflete isso. E aí, essa mulher que já está tendo essa amígdala descansando, ela percebe que sem o medo, tudo muda muito de perspectiva. Só que aqui é encruzilhada, é escolha. Isso aparece numa deusa chamada Hécate, que os gregos reverenciavam muito, que chamavam de deusa tríplice, que seria uma trifase da mulher, a jovem, a mãe e a anciã. Só que não tem a ver com idade, tem a ver com essa conjuntura. Então, Hécate era chamada aqui tudo bem, aqui tudo sabe. Quando se tem uma encruzilhada na vida, uma decisão difícil, os gregos pediam para Hécate. Porque eu não consigo ver o que tem além desse obstáculo. Eu preciso de uma sabedoria que me permita ver. Então, esse período pode ser vivenciado como perda, mas também pode ser vivenciado como algo novo, além dessa perda. Que é quando vem aquele arquétipo, que eu acho muito bom, que é o chamado bruxa velha. O reggae de bruxa velha, na verdade, significa sagrado. Era a mulher sagrada. Que é a mulher que fala e põe os limites e que deu para ela de sofrimento, que deu de doação. Eu posso falar como mulher, estou começando ainda a perimenopausa, mas ainda tenho filhos pequenos, uma filha pequena, e eu percebo que a mulher, eu no caso, a gente se doa. Pode nem estar pedindo, a natureza quase inconsciente é a doação. Você se doa pelo filho, você cria um vínculo emocional, que a tua energia está indo para ele. Você não está fazendo nada e termina o dia de alta. Você se doa em relacionamento, com família, cada vínculo profissional. A tendência da mãe, arquetipicamente falando, que é o trogênio lá em cima, é esse ganhei muita energia, vou entregar. Ganhei, vou entregar. Isso é simbolizado pela menstruação. Vem e vai. Existiam antes, né, nos tempos antigos, rituais para celebrar a menopausa. Hoje não se tem mais isso. Hoje é uma coisa que se come atrás porque virou tabu. Eu acho que é bem isso, ao contrário, eu acho que hoje as mulheres, assim, muitas vezes têm vergonha, né, e medo de entrar nessa fase, justamente, né, porque vai diminuir a produtividade, porque essa mulher talvez perca espaço no mercado de trabalho, ou porque sexualmente, né, ela vai ser menos ativa, é menos libido, e porque a aparência dela já tá, né, com o rosto caindo, com as rugas aparecendo, então existe um estigma muito grande. E já nas civilizações antigas, como você já trouxe, né, também essa leitura lá né, da deusa grega, mas a mulher que entrava, né, na menopausa, ela só então ela era consagrada como uma xamã, por exemplo, da tribo. E isso era, na verdade, uma celebração, não hoje, né, que é visto pelo oposto. Essa mulher que entrava nessa fase, ela realmente ganhava esse posto ainda superior, né, no seu clã. Justamente por essa questão do conhecimento, de sabedoria, de maturidade, né? Então é muito legal. Outra traçabilidade que nós não temos sequela de vocabulário de tal ponto que nós valorizamos. Só para lembrar que quando eu falo povos antigos, eu estou me referindo a culturas matriarcais. E não é a cultura grega clássica,
que vocês e eu estudamos na escola, que já é uma estrutura patriarcal. Mas no matriarcado traz um ponto de vista que eu acho tão bonito. As rugas era uma expressão de riqueza, porque se torna muito mais gostoso, é muito mais depressivo, é muito mais envolvente você acompanhar uma pessoa com ruga falar. E essas eram bastante as armas que falavam. Então as rugas se emprestavam muito mais magnetismo no ensinar. Era algo muito bonito. O cabelo branco, o cabelo é sinal de sabedoria. Tanto que aparece lá no filme Harry Potter. É a sabedoria, é o atestado de Iron. Eu não preciso mais da cor. Eu não preciso mais. Então tem aquela coisa. Agora, minha energia não vai mais para fora. Eu não me intruo mais. A energia é para mim. Então, quando a mulher começa a dificuldade de memória, de produtividade, a grande pergunta não é, meu Deus, eu perdi isso, o que eu faço? Não. Se eu não estou produtiva nisso, o que tem de errado aqui? O que tem nessa forma de trabalhar que eu não estou enxergando? Porque às vezes nós achamos que estamos sendo produtivas em algo, e aquele algo não leva a nada. Eu acho que a gente também opera, né, numa certa idade, muito na expectativa do outro, na expectativa do que o sistema está esperando de mim para eu ganhar dinheiro ou para eu, né, subir no meu cargo, enfim. E eu sinto que essa fase da perimenopausa, ela te convida para um olhar muito mais autêntico, né? De você realmente se conectar do que faz sentido para mim, porque muitas vezes essa mulher já está numa fase mais tranquila, assim, em termos de não precisar, às vezes, né, de um trabalho que, ai meu Deus, eu preciso disso para levar dinheiro para casa. Às vezes os filhos já estão crescendo, então eu acho que também é uma oportunidade, né, dela se conectar com o que é mais verdadeiro dentro dela. Só que para isso também essa mulher precisa trazer esse lado de autonutrição, né, Fran? Sim, até a sexualidade muda, porque agora tem que vir como significado. Não tem mais o estrogênio automático para trazer essa sexualidade ativada de forma biológica. Agora tem que ter um significado. Tem que existir algo para essa mulher. Isso pode mudar muito o caminho para ela. Eu acho muito interessante que uma parte, muitas mulheres falam muito sobre fogachos. Uhum. O fogacho, se não formam fazer uma interpretação neurológica, aqui o hipotálamo é inibido pelo estrogênio. Sai o estrogênio, determinada célula do hipotálamo começa a crescer e ela faz uma dissipação do calor, como se fosse um superaquecimento. Aí os vasos sanguíneos se dilatam, sai o calor, sudorese. É um fogo. Nós podemos representar isso, esse hipotálamo hiperativado, bem no cérebro reptiliano, que é o nosso mais antigo, mais ancestral, é um altar, é um fogo sagrado. Então, Hecate era representada como fogo, a tocha. Tanto que existem medicina que vão recuperando esses saberes matriarcais que falam realmente do fogo. Porque o fogo queima aquilo que não serve. Acaba tendo muito isso do aquilo que não serve. É o grande momento de o que me nutre de fato e o que não me serve. E é o momento que demanda da mulher um grau de honestidade que chega a ser doloroso. Que é olhar, por exemplo, para um relacionamento de anos, para filhos que já estão grandes, e ver o quanto da vida dela ela anulou para nutrir essas relações. Ok, meu filho está crescido, que bom. Agora eu tenho que aprender a tentar nutrir. Porque geralmente a mãe não para de nutrir. Ela só para se ela for interrompida. Ou o filho interrompe, ou a perimenopausa interrompe. Em algum lugar, aquele filho precisa
desenvolver a própria energia para ter a sua própria vida. Então, nós vemos muito aquela imagem da mãe, da sogra, muito pegajosa, muito ligada. Na mulher perimenopáusica não tem lugar para isso. Ela vai colher o que a nutre. Então, isso eu acho muito bonito, eu acho muito libertador poder olhar dessa forma. É muito maravilhoso mesmo, porque eu acho que você sai desse modo mesmo operante para agradar o outro e você passa a fazer escolhas para se nutrir, para se agradar, né? E sem culpa, porque também percebo, acho que no puerpério eu sentia muito isso. Eu lembro que eu estava amamentando minha filha lá, 1 mês e pouco ainda, e eu fui ao mercado às 10 horas da manhã. E eu, meu Deus, vão me olhar no mercado às 10 horas da manhã. Como assim? Opa, eu estou no puerpério, eu posso estar às 10 da manhã, mas isso não precisava ser uma justificativa, não é? É impressionante, eu sinto muito isso, o quanto a gente é uma questão social muito grande. A menina foi educada para antecipar a necessidade dos outros. É essa a educação que se dá para a menina. Então, por exemplo, imagina chega o cara em casa. A esposa fala, pô, querido, você tá com uma cara cansada, deve ter sido um dia difícil, eu vou fazer um jantar legal para você. Ele falou que eu tava com fome. Ele pediu o jantar. Não. Então existe essa antecipação de já querer entregar algo que o outro sequer pediu. E isso gera um desequilíbrio muito grande. Porque aí toda a energia da mulher acaba indo para esse estado, ainda que inconsciente, de antecipação. O que o outro vai precisar de mim? Que não é sequer o que o outro precisa. E essa antecipação é um dreno energético. Só que como ela ganha muita energia, ela não vê mal em distribuir de forma tão leviana, digamos assim. Chegou a perimenopausa, é a hora que você precisa otimizar. E aí esse aspecto do antever a necessidade do outro já entra em xeque. E é tão sutil, são tantos aspectos, inclusive aparência. Porque existe, de fato, uma demonização da anciã. Porque a anciã é justamente a figura que faria com que o mundo, como é, ruísse. A anciã seria a pessoa que olharia isso aqui, vocês são todos idiotas. Você que está destruindo esse planeta que é a nossa casa. Se alguém coloca uma anciã para mandar no mundo, acabaram-se as guerras. Acaba ser um uso predatório de recursos. Então é muito importante deixar a anciã de fora. Precisa. Tem algo por trás que faz com que coloque a anciã como bruxa, né, claro. Fran? Tem um interesse. Tipo, a turma, quando a professora não está na sala, daí mais bagunceiro assume o comando da turma. Então, existe sempre, a mulher vai perceber que não é de forma sem resistência que ela vai ocupar o espaço dela. Ela vai perceber que existe uma resistência. Existe. E ao mesmo tempo ela percebe, mas peraí, esse sempre foi o meu lugar. É diferente do que pedir permissão. Nossa, agora eu estou num lugar diferente. Aí qualquer coisa diferente daquela caixinha, estamos programada para sentir culpa. Eu acho que ela se apropria, né, do lugar dela, independente dos outros. É muito legal, eu tenho sentido muito isso. Né? É uma apropriação mesmo, que com resistência mesmo, essa mulher que está na consciência, né, que está também ali disposta a se entender, a se olhar, a tudo isso que a gente falou, né, se nutrir, sim, ela realmente passa por esse processo de se apropriar e bancar o que ela acredita. E que eu acho muito legal também é que também, né, olhando até para o lado mais da antroposofia, né, falando dos setênios, e esse setênio ali dos 42 para frente,
ele já não está mais tão ancorado no eu, né? Ele sai um pouco do nosso umbigo, mas claro que para a gente ir para um outro lado, a gente precisa sim se olhar, se nutrir, mas ele traz já um degrau mais elevado, né, dessa evolução, que é o legado. Então eu acho que quando essa mulher ela é guiada não mais tanto ali pelo ego, pelo pertencimento, e ela passa a ser guiada pelo que ela vai deixar nesse mundo, eu não sei, eu sinto que vem uma força, sim, e uma força contra essa resistência que infelizmente acontece e que muitas mulheres realmente fazem acontecer e conseguem, né, trazer de fato esse legado, esse servir, esse maravilhamento, né, para o mundo e que necessita tanto, né? Então é muito lindo. Meu Deus, que isso é muito lindo. E realmente, como terapeuta junguiana, nós usamos muito o termo arquétipos. Arquétipos é como se fossem forças que já estão lá no inconsciente. Cada fase de vida é nutrida, é energizada por um arquétipo. E a anciã, ela tem um arquétipo próprio. Não é o meio do nada. Existe uma força, uma consciência, da mesma forma que você sente isso no puerpério. Que você sente aquela conexão maluca com aquela criança. Isso é arquétipo puro. E a anciã, quando você salta de um arquétipo para o outro, tem um abismo. Tem um período do não-eu, em que você só vivencia a perda, mas faz parte. Existe um luto da vida anterior que precisa ser feito. Mas aí nessa nova fase do legado, eu acho interessante como mitologicamente aparece sempre no sentido de triade. São as moiras, as 3 moiras que tecem os destinos. Tinha a deusa aranha, a mãe aranha. Então essa coisa do triade fala muito das conexões. São as conexões entre os outros, as conexões que formam uma comunidade. Isso existiu por muito tempo, antes da Revolução Industrial e até depois. As mulheres se reuniam em segredo, enquanto os caras que estavam trabalhando, para discutir o que aquela comunidade precisava. Aquele lá está ficando sem remédio, aquele doidinho está ficando cedinho, aquela criança vai acabar. E aí elas se organizavam entre elas para organizar a subsistência daquela comunidade. Sem essas mulheres, sem esse padrão, ruim. E aí a gente vê a coisa do legado é na conexão. Porque você sente isso de querer criar conexões, vivenciar conexões, que é um prazer legítimo de ver uma comunidade crescendo, prosperando, mesmo que você não faça, não esteja no centro daquilo. Então, realmente é outro arquétipo, é outra vida, e talvez seja isso que você disse, esse maravilhamento. Ele é o portal para você experimentar essa nova menopausa. Lindo! Acho que a gente fechou assim com essa fala, com maravilhamento. Maravilhamento. Mas sim, maravilhosamente bem. E para fechar, são as nossas 4 luas. Uma palavra para cada pergunta. Uma palavra para você trazer aí sobre perimenopausa. Mudança. O que você deixaria para trás nesse se desfazer nessa fase? O pertencer. E o que você traria de novo? O ser. E uma frase ou uma palavra para as mulheres que estão nos ouvindo, algo que possa acrescentar para que elas também passem por esse portal dessa forma. Se liberte, porque você pode. Lindo! Aproveita, se inscreve no canal, porque a gente tem assim muito a trazer. São mulheres incríveis que vão estar passando por esse sofazinho, por essa sala, que nada mais é do que um útero para a gente gestar, e muitas ideias e muitas instruções
para que você também passe por esse portal de forma leve, de forma bela, com conhecimento, com instrução.